voltou! Depois de ficar meses sem dar as caras, a chuva voltou e voltou com tudo. Não só para nossa região, mas para todo o nosso Paraná. Aqui em Londrina, a previsão para hoje, de acordo com o CIMEPAR, é de que chova algo em torno de 13 milímetros. Começou a chover por volta das 9 da manhã. Me dá imagens, por favor, da nossa equipe, que mostram aí essa chuva que voltou e voltou para de verdade amansar, né? Toda a preocupação que a gente tá com esse período de secura. Só para se ter uma ideia, no ano inteiro já deveria ter chovido algo em torno de 1.000 milímetros. Sabe quanto é que choveu até agora? 800. E com pouca chuva, gente, as doenças respiratórias, aquela rouquidão, a coisa acaba se complicando, especialmente para as crianças e para os idosos. Mas pela região, a chuva trouxe estragos. Imagens do nosso norte pioneiro em Cornélio Procópio. Por lá, um vendaval, um temporal, rajadas de vento que chegaram a 76 quilômetros por hora. Olha a imagem aí, gente. Realmente por lá, o vento acabou assustando e assustando muito. São 11h54 em Apucarana, 56 quilômetros por hora. E por lá, o vento forte foi suficiente para derrubar árvores e postes. Nessa rua aí, foram 3 os carros atingidos. Imagina o desespero de você. De repente, você fica protegido. Quando você sai após a chuva, você encontra o seu carro debaixo de uma árvore dessas, completamente destruído. 11h54 em Sertanópolis. Um posto de combustíveis teve o telhado danificado. Por lá, os ventos ultrapassaram os 40 quilômetros por hora. E olha só, por muito pouco, tá? Esse telhado não vem inteiro abaixo. A imagem que eu vou te mostrar agora de Jandaia do Sul é assustadora. Olha a quantidade de granizo, aquele gelo que cai do alto. Ah, Juliano, mas geralmente é aquele gelinho pequenininho assim? Nesse caso, não. Pareciam, sabe aquelas bolinhas de tênis? Olha o tamanho das pedras. Na mão de uma pessoa a gente consegue ter essa noção exata, né? É assustador. E se você acha que o vento foi forte, mas ainda não teve a noção do que ele poderia provocar, me dá imagens, por favor, do aeroporto de Maringá. Por lá, o vento forte, o vendaval, chegou a fazer, gente, com que um avião tremesse. Olha essa imagem aí. A imagem mostra essa enorme nuvem dessa terra vermelha e, de repente, quando ela atinge o aeroporto, perceba só, o avião chega a tremer. O vendaval chega a movimentar a aeronave. Os estragos, por enquanto, se concentram na região, se concentram no entorno de Londrina, num raio de 50 a 100 quilômetros. Por aqui, a chuva deu as caras hoje cedo, mas ainda não trouxe maiores transtornos. É claro que a gente vai seguir acompanhando, mas agora, logo na abertura do balanço, eu faço um balanço de tudo que a chuva provocou no entorno, nas cidades próximas a Londrina, ao longo das últimas horas. 11h56, estamos no ar. Uma virada do tempo que ninguém esperava ser tão forte. As cenas registradas em várias cidades do norte do estado foram assustadoras. Entre o fim da tarde e o começo da noite, os raios indicavam a chegada do temporal. Em Cornélio Procópio, a força do vento levantou uma enorme nuvem de poeira. Os moradores da cidade, principalmente das áreas rurais, se assustaram vendo telhados inteiros sendo arrancados e caindo nas plantações. Os ventos chegaram a quase 80 quilômetros por hora. Olha as teias lá em cima, lá no meio do pasto aí. Minhas armas de Deus. O temporal afetou a rede elétrica de Cornélio e a cidade inteira teve o abastecimento de água afetado. A tempestade atingiu outras cidades na região de Londrina. Em Jaguapitã, árvores foram derrubadas. Olha aqui, mãe, encheu de pedra. Em Rolândia, a chuva de granizo caiu com muita força. Em Araponga, as pedras de gelo também impressionaram. Muitas tinham o tamanho de uma bola de tênis. Em Apucarana, os ventos chegaram a quase 60 quilômetros por hora. O telhado de uma escola municipal foi arrancado e as aulas suspensas.
Em Sertanópolis, uma imagem impressionante. O teto do posto de combustíveis desabou inteiro após o vendaval. Bom, depois de tudo isso que a gente viu, com todas essas imagens, algumas assustadoras, viemos atrás de respostas para saber o que aconteceu, né? Ângela Costa, meteorologista. Ângela, foi feio o negócio aí na nossa região, principalmente nas últimas horas, né? Por que tudo isso? Nós estávamos vários dias com uma massa de ar quente, seca, e aí entrou uma frente fria, que rompeu este bloqueio, mudando as condições do tempo. Então mudou a pressão, mudou a temperatura, onde houve até a formação de chuvas de granizo. E o que esperar das próximas horas em Londrina? São imagens ao vivo que você tem aqui da nossa Londrina, imagens que mostram na Zona Sul, imagens que mostram por toda a cidade a situação do tempo. Nesse momento, 11h59, chove em praticamente toda a cidade. O que podemos esperar das próximas horas? Teremos estragos, teremos vento forte por aqui. Lamartine Cortes, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. A gente vai ter aí uma previsão de chuva ainda ao longo desta quinta-feira, sexta-feira. E os institutos de meteorologia estão informando que entre sábado e domingo tem aí uma diminuição da chuva e o sol começa a aparecer de novo com mais força. Nós fomos conversar com a Ângela Costa, agrometeorologista, e ela nos disse o seguinte: olha, a previsão não é de novos temporais, pelo menos para Londrina. Então, chuva com essa força que a gente acompanhou aí nas imagens, nos relatos, provavelmente a gente não vai ter em Londrina. Pode ser que aconteça em cidades um pouco mais afastadas, mas está já afastada a possibilidade de temporais muito fortes. Então a gente vai tendo aí uma diminuição gradual da chuva e o sol aparecendo entre sábado e domingo. Vamos acompanhar então o que disse a Ângela Costa nessa entrevista gravada agora há pouco. Devido à aproximação desta frente, ela está avançando aqui para o nosso estado, vai se afastar em direção ao sudeste. Então nós teremos chuva para hoje, quinta-feira, para sexta, e no sábado já a probabilidade será menor. Então para esses 3 dias tem previsão de chuva. E com isso as temperaturas teremos um ligeiro declínio das temperaturas, né? Uma diferença de uns 10 graus comparado com esses últimos dias que nós já tivemos até uma temperatura recorde de 35,3. A gente já começa com informação, traçamos para você aí um panorama do que a chuva trouxe ao longo das últimas horas na região e a gente segue acompanhando aqui em Londrina. Daqui a pouco a gente fala mais desses temporais. 12:01, porque nesta quinta-feira, aqui no nosso Balanço Geral, você